Se você gosta de viajar na maionese, é bem provável que já tenha feito algumas dessas perguntas. Mas, para entendermos um pouco melhor as explicações, precisamos falar de alguns mecanismos do voo. Todos os animais capazes de voar apresentam uma característica em comum: as asas. Apesar de não serem estruturas homólogas entre todos os voadores, elas seguem alguns princípios básicos da física. Aqui temos uma representação generalista de uma asa, mas na natureza podemos encontrar muitas outras variações. Na região superior, vemos uma área convexa e na inferior, uma área côncava. Além disso, a parte interior da asa é mais larga do que a posterior. Em voo, essa estrutura faz com que o ar passe mais rápido na região convexa do que na côncava. Assim, na região superior, temos menor pressão que na inferior, formando uma força chamada de sustentação ou soerguimento, que, como o próprio nome já diz, empurra o corpo para cima e faz com que o animal ganhe ou mantenha sua altura. Animais que pairam no ar, como os beija-flores e algumas moscas, precisam de uma força de sustentação igual ou maior que a força-peso. E não pode ter ação de nenhuma força horizontal, senão eles não ficariam pairando no ar, e sim ficariam se deslocando. Então, sabendo de tudo isso, podemos entender quais são os animais com o voo verdadeiro, que é o voo com batimento das asas. Na história, surgiram 4 grupos capazes de voar: os insetos no período Ordoviciano, os pterossauros no período Triássico, as aves no período Jurássico e, por fim, os morcegos no período Cretáceo. Já que a capacidade de voo surge de formas diferentes em cada grupo, precisamos entender quais são as principais dificuldades e as modificações que permitiram essa capacidade. Animais muito pesados têm uma dificuldade maior para iniciarem o voo. Aves e pterossauros possuem ossos pneumáticos. Além disso, ocorreram muitas fusões de ossos, reduções de membros e redução da musculatura que nem sempre estão relacionadas ao voo propriamente dito. Como exemplos, temos a fusão dos ossos que formaram a fúrcula e o sinsacro em aves, a redução dos pescoços em morcegos e a redução dos membros posteriores, que consequentemente causaram a redução da musculatura. Isso acontece em morcegos e em alguns grupos de aves, como os beija-flores e os andorinhões. Em geral, também ocorre a concentração de vísceras e de outros músculos na região torácica, que ajudam a manter o baricentro e facilitam a aerodinâmica. Como já comentamos no início do vídeo, são necessárias expansões que deem a força de sustentação ao corpo e que, consequentemente, estão sempre associadas a alguma musculatura. Apesar de alguns grupos apresentarem expansões em várias partes do corpo, as principais nos vertebrados são as asas, formadas por modificações dos membros anteriores. Os insetos são uma exceção, mas vamos falar deles depois. Mesmo assim, podemos ver que existem muitas diferenças entre as asas dos vertebrados. Nas aves, as asas são formadas por penas, que são rígidas e estão ancoradas nos ossos. Os morcegos tiveram seus dedos alongados e entre eles há uma membrana alar. Nessa membrana há pequenos músculos chamados de plagiopatagialis propri, que tensiona durante o movimento descendente e conferem maior rigidez, aumentando a sustentação. Já os pterossauros apresentavam as asas ancoradas em um único dedo, o quarto, que era tipicamente alongado. Por mais de um século, acredita-se que suas asas eram formadas por uma membrana flexível e que se movia livremente. Porém, isso faria com que sua asa ficasse muito flácida. E ao manter essa membrana esticada e tensionada, seria aplicada uma grande pressão no quarto dedo. Essa questão foi melhor compreendida no século XVII, quando foram identificadas fibras e impressões fósseis das asas. Essas fibras foram chamadas de actinofibrilas e estão distribuídas na mesma direção das penas primárias e secundárias das aves, conferindo maior rigidez. No caso dos morcegos e dos pterossauros, suas membranas não se restringem apenas aos membros anteriores e se ancoram na lateral do tronco. Além disso, também existe uma parte da membrana entre os membros posteriores, que é chamada de uropatágio. Mas e aí, como é que funciona o batimento das asas? É muito simples. Vemos aqui 2 músculos principais e antagonistas. O músculo peitoral maior, que se origina na quilha e se insere na parte de baixo do húmero, e o músculo supracoracoide, que também se origina na quilha, mas se insere na região de cima do húmero. Quando o peitoral maior contrai, provoca o movimento descendente das asas, e quando o músculo supracoracoide contrai, causa o movimento ascendente das asas. Esses movimentos se repetem e temos o batimento das asas, que dão origem ao voo. Já no caso dos morcegos, vemos um sistema mais complexo de voo, com 8 músculos envolvidos.
4 deles são responsáveis pelo movimento ascendente e outros 4 pelo movimento descendente das asas, que funcionam como movimento de natação ou remagem, assim como podemos ver nesse vídeo. Imagina olhar para o céu e ver uma criatura de 8 metros voando no lugar de um urubu. Se voltássemos 130 milhões de anos atrás, quando os pterossauros ainda existiam, essa cena seria possível. A princípio, seu arcabouço de voo é mais semelhante aos dos morcegos, mas não sabemos ao certo como essas estruturas funcionavam. Já que normalmente não podem ser fossilizados, é difícil saber quais eram os músculos responsáveis pelo voo, mas existem hipóteses a partir da ossatura e da anatomia comparada. Como tinham um externo quilhado, provavelmente apresentavam um músculo peitoral responsável pelo movimento descendente das asas. E a presença de um processo coracoide bastante proeminente sugere a passagem de um tendão do músculo supracoracoide, também presente em aves. E os últimos desse quarteto de voadores são os insetos, que em vez de membros anteriores modificados, apresentam apêndices, a princípio no segundo e no terceiro segmento do tórax. Como esse grupo é muito amplo, podemos ver uma ampla variação das asas, mas em geral, as asas membranosas apresentam uma dupla camada de cutículas extremamente finas que são sustentadas por algumas veias. Essas veias dão maior sustentação e rigidez às asas. Já em relação aos músculos, temos os músculos de potência, que são os principais responsáveis pelo batimento das asas, e os músculos de controle, que são os músculos que vão controlar as inclinações das asas durante o voo. Alguns músculos de potência são chamados de músculos bifuncionais, porque eles podem estar ligados na região dorsal às asas e na região ventral às pernas. Assim, quando ocorre o movimento de uma dessas estruturas, a outra pode se movimentar junto. Um fato interessante descoberto nesse estudo mostrou que alguns músculos bifuncionais podem estar desligados durante a caminhada ou durante o voo, participando somente de uma dessas atividades. No entanto, também é possível que nesses músculos bifuncionais estejam ligados 2 neurônios motores, um responsável para cada atividade. Dentro dos músculos de potência, encontramos a musculatura direta, que está diretamente associada à articulação das asas. Toda vez que o músculo recebe um impulso nervoso, acontece uma contração. Ou seja, a proporção impulso nervoso para contração muscular é de 1 para 1. Nesse caso, ocorre o funcionamento dos músculos antagonistas, que é semelhante ao funcionamento nos músculos de vertebrados. Diferentemente, em grupos como os dos coleópteros e dos dípteros, encontramos um outro tipo de musculatura, que em vez de se ligar diretamente às articulações da asa, provoca um batimento através da distorção do tórax. Esses são os músculos assíncronos, e cada impulso nervoso pode corresponder a até 50 batimentos de asas. Esse mecanismo é muito interessante porque só é encontrado dentro dos insetos e permite que batam as asas até 1000 vezes por segundo. Quando um desses músculos contrai, o outro relaxa e é estimulado a contrair novamente, criando um ciclo contínuo e veloz. Nesse mecanismo, o impulso nervoso é responsável por ativar os músculos de voo, criando um estado de ressonância. A quantidade de cálcio liberada não é tão alta quanto nos músculos síncronos e não ocorre uma variação tão grande durante o voo. O que faz com que o batimento de asas seja tão rápido é o fato dele não ser limitado ao ciclo de liberação e reabsorção de cálcio. No entanto, esse processo não é infinito, precisando de estímulos elétricos contínuos. Os músculos assíncronos estão presentes apenas nos insetos, mas podemos também falar de outros músculos que são compartilhados por todos os grupos, os músculos de contração lenta e os músculos de contração rápida. Dentro desses músculos existem 3 tipos de fibras, que se encaixam em 2 categorias, as fibras brancas ou vermelhas. As vermelhas são classificadas como fibras do tipo 1, mas também podem ser chamadas de oxidativas de contração lenta. Elas possuem baixa capacidade glicolítica, pois utilizam o metabolismo aeróbico e possuem como principal fonte de energia o oxigênio. Essas fibras são predominantes em musculatura responsável por exercícios de longa duração, seja intensidade baixa ou moderada, pois possuem uma alta resistência à fadiga. Essa resistência é possível devido a grandes quantidades de vasos sanguíneos, mitocôndrias e mioglobina, que conferem a coloração vermelha. Em contraste, as fibras brancas possuem baixas quantidades dessas estruturas, pois são especializadas na respiração anaeróbica, que permite contrações rápidas devido à grande quantidade de miosina ATPase. Elas podem ser classificadas como fibras do tipo 2, podendo ser divididas em 2 categorias, fibras do tipo 2A e fibras do tipo 2B. As fibras do tipo 2B,
também chamadas de glicolíticas, possuem baixa capacidade oxidativa. Essas fibras possuem uma contração muscular muito rápida, mas como nem tudo é perfeito, elas fadigam com grande facilidade. Por isso, são responsáveis por movimentos rápidos e poderosos de curta duração. Também existe um tipo intermediário, as fibras do tipo 2A, que são chamadas de glicolíticas oxidativas. Elas apresentam características transicionais e utilizam ambos metabolismos, com o predomínio do metabolismo anaeróbico. Como são intermediárias, possibilitam a realização de movimentos de contração rápida, porém com maior resistência à fadiga. Isso permite que o animal realize voos de longas distâncias, possibilitando um comportamento muito interessante, a migração. Um animal que voa é em média 10 vezes mais rápido do que um animal não voador. É por isso que muitos migram através do voo. No entanto, esse comportamento exige um gasto energético muito alto. Tão alto, mas tão alto, que as aves conseguem aumentar até 2 vezes a massa corporal no período logo antes da migração. Esse estoque é formado principalmente por lipídios, já que, diferente dos carboidratos, são insolúveis em água. Assim, é possível armazenar mais lipídios e gerar mais ATP por grama. Para que a migração ocorra, são necessários 3 fatores importantes: mobilização, transporte e oxidação de combustíveis metabólicos. Isso significa que o animal precisa ser capaz de pegar a energia química armazenada, transformar em energia circulante, depois pegar essa energia e levar até os músculos de voo e nos músculos de voo transformar em energia mecânica. Durante o início do voo, a principal fonte energética são os carboidratos, que podem ser captados a partir da corrente sanguínea e dos miócitos. No entanto, a quantidade armazenada dentro dos miócitos só é suficiente para os primeiros minutos de voo, e depois desse período, eles precisam começar a captar outra fonte energética, que são os lipídios. Até então, o uso de lipídios não era tão alto, mas passa a ser estimulado por hormônios como, por exemplo, a corticosterona em aves, que estimula a locomoção. Como está relacionado com a mobilização de lipídios, não é tão encontrada em aves que não apresentam voo prolongado. Quando estão migrando, as aves realizam alguns pontos de parada durante o percurso, e a corticosterona é um dos fatores que vai determinar o tempo que eles vão ficar parados em cada um desses pontos. Se apresenta uma alta quantidade desse hormônio no sangue em uma noite, é muito provável que no dia seguinte eles saiam para continuar a migração. Já em insetos temos o hormônio octopamina, que ainda não se sabe exatamente como ela atua, mas acredita-se que esteja envolvida no início da mobilização de lipídios, como por exemplo os diacilgliceróis. Conforme a quantidade de lipídios aumenta na hemolinfa, ocorre a competição entre carboidratos e lipídios para gerar energia. No entanto, acredita-se que a octopamina seja responsável por estimular a oxidação apenas dos carboidratos nesse começo de processo, até que haja uma quantidade razoável de lipídios para iniciar a transição. Outro hormônio envolvido na mobilização de lipídios é o hormônio adipocinético, que é liberado por uma estrutura localizada na cabeça dos insetos, chamadas de corpus cardíaco. O hormônio vai para a hemolinfa e chega aos corpos gordurosos, onde ficam armazenados os lipídios. Neles estão presentes proteínas G que fazem a transdução do sinal, estimulando 2 processos. O primeiro é a ativação da enzima glicogênio fosforilase, responsável por transformar glicogênio em trealose, o principal carboidrato usado para dar energia no voo. Essa trealose vai para a hemolinfa e chega aos músculos de voo, onde é oxidada e vira energia mecânica. O segundo processo é a transformação de triacilglicerol em diacilglicerol, que é liberado na hemolinfa. No entanto, diferente da trealose, o diacilglicerol, que é insolúvel em água, precisa estar associado a complexos macromoleculares, chamados de lipoproteínas. No caso dos insetos, esses complexos são chamados de lipoforinas. O que acontece é o seguinte: no corpo gorduroso, ocorre a ligação do diacilglicerol com apolipoproteínas 3, que são proteínas que dão estabilidade na ligação de lipídios, e também com uma lipoforina de alta densidade. O resultado é a formação de uma lipoforina de baixa densidade. Esse complexo viaja até os músculos de voo e libera o diacilglicerol na célula. O restante também se separa, formando apolipoproteínas livres e lipoforina de alta densidade, que ficam na hemolinfa até o ciclo ser reiniciado. Enquanto isso, o diacilglicerol é transformado em energia. Esse processo que descrevemos ocorre em insetos, mas funciona de forma semelhante nos vertebrados. Uma das diferenças que você deve ter suspeitado são as lipoproteínas, que já conhecemos dos exames de sangue e chamamos de HDL e LDL. Quando as aves estão para migrar, ocorre o aumento desses transportadores no sangue e de proteínas de membrana.
como a proteína ligante de ácidos graxos da membrana plasmática e a ácido graxo translocase, que transferem cerca de 80% de todos os ácidos graxos para dentro da célula. E no citosol, ocorre o aumento de proteínas transportadoras que recebem os ácidos graxos e levam para as mitocôndrias. É possível que as mesmas modificações aconteçam em morcegos, porque, assim como as aves, precisam transportar e mobilizar lipídio extracelular. Mas, como há pouquíssimos estudos nessa área, quase todas as suposições são feitas com base nas aves. Como a disponibilidade de lipídios aumenta, é necessário também o aumento da capacidade oxidativa das células. Assim, ocorre um aumento da densidade mitocondrial nos músculos de voo e ocorre um aumento das enzimas chaves que já são naturalmente altas em aves, como a citratossintase, a citocromo-oxidase e a carnitina palmitoil desidrogenase. No caso dos morcegos, acredita-se que utilizam os lipídios como principal fonte energética, justamente pela presença de enzimas específicas. Também é provável que ocorra um aumento da capacidade oxidativa durante os períodos de migração, já que essa capacidade é reduzida em períodos de baixa energia, como por exemplo a hibernação. Bom, você deve estar se perguntando sobre os pterossauros, assim como muitos pesquisadores da área. Infelizmente, é impossível a gente ter certeza sobre como funcionava o seu metabolismo de voo, mas existem indícios que mostram que eles eram voadores de longas distâncias. Assim, é possível que algumas espécies também fossem migratórias. Você sabia que os atletas não são os únicos que utilizam substâncias para melhorarem sua performance? Pois é, algumas aves migratórias utilizam componentes de sua dieta como forma de melhorarem a capacidade oxidativa dos seus músculos. Esse comportamento é chamado de doping natural. Ele permite um aumento na capacidade aeróbica logo antes da migração. Afinal, aves também são excelentes atletas. Esse comportamento foi descoberto na espécie Calidris pulsila, conhecida popularmente como maçarico rasteirinho. A ave realiza um voo transatlântico de 4.500 km, do leste do Canadá até a América do Sul. Essa viagem leva 3 dias viajando a 60 km por hora. Com a chegada do inverno, as temperaturas baixas e os dias mais curtos causam mudanças hormonais que fazem com que esses animais mudem sua dieta e seu estômago aumente de tamanho, permitindo que consumam uma quantidade maior de alimento. Além disso, eles se exercitam com maior frequência, permitindo que aumente a resistência dos seus músculos para uma longa jornada. Ainda não se sabe a causa exata do doping natural, mas acredita-se que ele seja mediado por 2 processos: a incorporação de ácidos graxos poliinsaturados N3, conhecidos popularmente como ômega 3, na membrana fosfolipídica, e sua ligação aos receptores nucleares. Esses ácidos graxos desempenham um papel importante na estrutura da membrana das células e nos processos metabólicos. Especificamente, são necessários para manterem as membranas celulares, as funções cerebrais e a transmissão dos impulsos nervosos. Porém, os animais não possuem as enzimas para produzi-las, por isso devem ser obtidos a partir de sua alimentação. E como eles incorporam o ômega 3 na sua dieta? O comportamento de doping natural ocorre quando as aves vão para a Baía de Fundy, no Canadá, onde os indivíduos aumentam sua massa corporal se alimentando de pequenos anfípodes da espécie Corophium volutator, que contém altos níveis de ácidos graxos N3 em sua composição. A incorporação desses ácidos graxos causa mudanças na fluidez e na permeabilidade da membrana, afetando suas proteínas, como a carnitina palmitoil transferase, a NAK-ATPase, os canais de íon e os receptores de insulina. Além disso, os ácidos eicosapentaenoicos e os ácidos docosahexaenoicos, que são 2 tipos de ômega 3, se ligam às proteínas PPARs na membrana nuclear. Eles se deslocam até o receptor retinoide X, formando um complexo. Depois, esse complexo se liga às regiões promotoras de genes que transcrevem proteínas envolvidas na capacidade oxidativa. Existem 3 tipos de proteínas PPAR: alfa, beta e gama. Cada proteína é responsável pela regulação de diferentes genes e sua distribuição varia de acordo com o tipo de tecido. Genes regulados por PPAR alfa e beta estão mais ligados à oxidação e transporte de ácidos graxos, enquanto aqueles que são regulados por PPAR gama são responsáveis pelo armazenamento de lipídios e diferenciação de adipócitos. Esse é o primeiro caso documentado de doping natural para melhorar o desempenho em voos de longas distâncias. E isso só foi descoberto 14 anos atrás, dentro de um grupo super estudado, que são as aves. Então imagina quantas outras espécies podem utilizar o mesmo mecanismo por aí e a gente nem sabe.
Mas tem uma coisa que a gente sabe. Devido ao aumento dos níveis do mar e à poluição dos oceanos, as populações desses anfípodes estão em declínio, e isso pode afetar a migração do maçarico rasteirinho, já que sem esse alimento ele não conseguiria completar o seu ciclo de migração, e isso reforça a ideia de que precisamos proteger esses pontos de parada para garantir a chegada com sucesso do migrante.